Muito bem, vamos resolver aqui uma questão pedida por um aluno. Deixa eu ver o nome dele aqui. Muito legal a iniciativa dele aí, de pedido do Luiz Fernando. Tá? Luiz Fernando pediu essa questão aí. Vamos lá. Bom, ela não é uma questão difícil. Tá? Ela não é uma questão difícil. Porém, você pode se perguntar, professor, quais os conceitos eu deveria, né, saber e levar para essa prova? Bom, vai ter no seu edital um conteúdo chamado Juros Simples, ok? Juros Simples. E normalmente também traz juros compostos, beleza? Bom, eu acho que o mais importante, antes de você entrar nos juros compostos, é você entender bem os juros simples e a diferença entre eles. É o que eu vou explicar de forma bem rápida. Por exemplo, se você tem R$100, imagina aqui, ó, R$100, vamos fazer as duas possibilidades, juros simples e juros compostos. Então, passou um mês, vamos lá, M1, mês 1. O que vai acontecer com esse 100? Bom, calcular, imagina que nós estamos trabalhando com uma taxa de 10%, tá? Vamos trabalhar com uma taxa de 10% A.M. O que significa isso? Ao mês. Então, esse camarada aqui, 10% de 100 não é difícil de ser calculado, né? 10% de 100 é 10, então vai ficar 110. Já nos juros compostos, mesma coisa, 10% de 100. No primeiro mês, isso é importante, tá? Eles coincidem. Agora, olha só o que vai acontecer no segundo mês. De agora para frente, o bagulho fica louco. M2, ó. Aqui, vou até pegar a calculadora pra gente, porque o objetivo aqui é só explicar a diferença do juro simples para o juro composto, tá? Olha lá, 110 vezes 10%. Dá 11. Se eu pego 110 mais 11, 121. Então, aqui há juros simples, né? 121. Já nos juros compostos, o que eu vou fazer? Veja que no juros simples, o meu referencial é... desculpa, eu que fiz errado. Foi mal, gente. O cara vai explicar e faz errado. Esse cálculo que eu fiz aqui foi dos juros compostos, tá? Pera aí, reseta, esquece o que o professor falou, esquece. Vamos lá. No juros simples, o seu referencial sempre é o 100, tá? Então, no mês 1 foi 110. No mês 2, esse aqui é até fácil de calcular. Vai ser 120, por quê? 10% de 100 continua sendo 10. Eu já tinha 110 mais 10 de juro, 120. Então, no mês 3, ó, vai acontecer o quê? 130. Pô, o juros simples é tão simples assim? É tão simples assim. Né? Mês 4, o que vai acontecer no mês 4? Poxa, 10% de 100, 10. Eu já tinha 130 com 10, 140. Então, olha só. Mas veja o que vai acontecer aqui nos juros compostos. E aqui a gente já tem esse problema, né? Por quê? E foi o que eu fiz. 110. Porque o que acontece? O referencial sempre vai ser o mês anterior. Sempre vai ser o mês anterior. Então, por exemplo, eu tenho aqui, não vou usar mais 100, vou usar 110. 110 vezes 0,10, né, que é 0,1, olha lá, dá 11, mais 110, então 121. Opa, já aumentou, tá vendo? Então, os juros compostos sempre é maior. Tá? Ó, aí vamos calcular para o mês 3. Eu não posso pegar mais o 110 e nem o 100. Eu tenho que pegar o 121 vezes 0,1, dá 12,1, mais 121, dando 133,1. Tá vendo que os juros compostos ele é bem melhor, né? Para quem está emprestando, né? E quem está pagando é pior. Né? Mas vamos lá calcular o último mês, só para a gente ver a diferença disso aí. Pega 133 vezes 0,1, porque nossa taxa sempre é 10%, por isso que eu jogo 0,1. Aí vezes, ó, aí mais 133,1. Olha lá, 146,41. Então, 146,41. Olha que interessante. Os juros compostos, né, supera muito os juros simples. Porque os juros compostos ele sempre vai usando como referência, ó, você sempre vai aplicando os juros
ao mês anterior. Então ele é cumulativo, né? A gente fala isso também, cumulativo. Já o juros simples não, o meu referencial sempre, eternamente vai ser o 100. E aqui, como ele fala em juros simples, nós vamos aplicar. Para juros simples, beleza, professor, você fez toda essa introdução aí e não falou nada da questão, mas está aqui. O que eu teria que saber? O que você tem que levar para uma prova? Claro, além de manipular as fórmulas, né, é conhecer as fórmulas. Juros é o CIT, não sei se você já ouviu esse macete, mas é capital vezes índice de taxa vezes tempo. Índice de taxa, não é tempo, tá? Não é tempo. Agora, claro, se você usa a fórmula, tem uma variação dela, né? Juros é igual capital vezes taxa vezes tempo. E aí tudo isso, né? Vou até colocar entre parênteses aqui. Capital vezes taxa vezes o tempo, tudo isso dividido por 100. Aí beleza, aí eu concordo com você que é taxa. Né? Ali em cima eu gosto de falar que é o índice de taxa, porque na verdade você não vai pegar esses 20 ali e já jogar direto, que você tem que fazer uma conversão. Mas beleza, qualquer uma das duas fórmulas está tranquila. Então o que eu teria que saber? Juros é igual ao capital, índice e taxa. Tá. Uma outra fórmula é o seguinte, o montante. Você concorda comigo que aqui, ó, nesse primeiro caso, vamos lá, quando a gente fez o 100, né? Depois o que a gente fez? 100 mais os juros, que foi 10, né, no primeiro mês. No segundo mês, o que nós fizemos? 100. Então a fórmula não surge de nada, surge de um raciocínio matemático. 100 mais 10 do primeiro mês, mais 10 do segundo mês. Então, perceba comigo que os juros é a combinação ou a soma daquilo que você iniciou, que é chamado de capital, certo? Então, o montante ele é igual ao capital mais o quê? Juros. Opa, então nasceu mais outra forma. E aí nasce uma terceira, que é a cria da cruza da fórmula dos juros com a fórmula do montante, que é essa aqui, ó. Se montante é igual a capital mais juros, o que é juros? Juros, eu sei que é capital, né? Vezes índice de taxa, vezes o tempo. Não é isso? É isso, professor. Montante é igual capital mais capital vezes taxa, né? Vezes o índice de taxa, vezes o tempo. Isso é mesmo. Beleza. O que eu faço agora, professor? Bom, a gente pode fazer uma fatoração, beleza? A gente pode fatorar, ó. A gente pode melhorar isso. M é igual. Eu vou colocar o C em evidência, né? Fatoração, ó. C em evidência. C dividido por C fica 1, mais CIT dividido por 1 fica IT, né? Vamos lá, vou explicar isso aqui. O que eu fiz? Eu coloquei o C aqui em evidência. Tá vendo? Eu coloco esse C em evidência. Bom, feito isso, eu pego esse C aqui e divido por esse C aqui. Ó, ficou até aparecendo aquele símbolo da licença, né? C dividido por C, 1, ó. Entendeu? Da onde saiu isso aí? Tá, vamos lá. Ah, professor, por que ficou IT? Porque eu peguei o CIT e dividi por o C. Aí, obviamente, né, você corta o C aqui, ó, e corta o C aqui, fica IT. Beleza? Tranquilo? Estamos acompanhando junto? Tá, pronto. Tá aí a fórmula que você poderia usar. Bom, veja que aqui eu não trabalhei com o 100 aqui, ó. Tá vendo? Não trabalhei com o 100. Tá? Então, é como se eu tivesse trabalhando só com a fórmula de cima, que é o comum, tá? Que é o que mais se vê aí o pessoal trabalhar. Bom, só que toma cuidado com esse tipo de fórmula, porque você precisa fazer alguns ajustes, beleza? Alguns ajustes. Lembra aqui, ó, quando eu estava fazendo 10%? Lembra quando eu estava fazendo 10%? 10% é a nossa taxa, né? Mas veja quando eu clico no porcento, opa, não virou em nada, né? Vamos lá, ó, 100 vezes 10%. Tá vendo que ele mudou 10% para 0,1? Então esse é o tipo de ajuste que eu estou falando que nós vamos ter que fazer. E aí eu já vou explicar como que faz. Então, nessa questão aqui, você mata a questão resolvendo com essa fórmula. Claro que eu vou explicar um outro jeito um pouquinho mais simples, tá? Vamos lá. Montante é igual capital mais 1 mais o índice de taxa vezes o tempo. Bom, vamos lá. E no caso é o decimal da taxa, né? Decimal.
Decimal não, né? Porque decimal é base 10, né? Mas ele vai gerar um número decimal. Olha. Vamos lá. Montante é igual. Capital. Poxa, qual é o meu capital? 5.400. Concorda comigo? Beleza. Abre parênteses, né? 1. Opa, daí eu botei um ponto aqui estranho. Mais a taxa. Poxa, professor, a taxa. Isso aqui é um ponto importante. Deixa eu até recortar isso aqui para a gente vir depois. A taxa aqui, ó, ela está 20,64% ao semestre. Ao semestre. E a pergunta é o número de meses. Opa, aqui já deu um conflito, né? Ali está o semestre, aqui está ao meses. Mas é simples, é simples. Olha, vamos transformar tudo isso para meses. Vamos lá. Se você tem algo que... O que é semestre? Semestre, 6 meses. Semestre é 6 meses. Poxa, então se eu quero pegar esse número aqui, essa taxa de 20,64 e transformar ao mês, basta eu dividir por 6, porque eu sei que um semestre tem 6. Então vou pegar 20,64 e vou dividir por 6. Pessoal, vou usar a calculadora aqui que é mais rápido, tá? Mas o ideal é você não resolver na calculadora, obviamente. 3,44. Opa! Então essa taxa aqui é igual ou é equivalente 3,44 a ponto M ao mês. Ficou Q.M? Aí sim ficou louco, hein? 3,44%, põe o símbolo de porcentagem ali, ao mês. Olha só que maravilha, né? 3,44 ao mês. Tá. Lembra que eu falei que você tem que fazer um ajuste? Lembra que você tem que fazer... Porque o que acontece? Você não pode montar assim, ó, que vai dar erro. 5.400, né? 1 mais, aí vamos lá, 3,44 e aí vezes o tempo. E o tempo é o que eu quero achar, né? É o que eu quero encontrar. Mas você não pode montar isso aí porque você não colocou o 100 embaixo aqui, ó. Para você usar o 3,4, tudo isso teria que ser dividido por 100, que não é a fórmula que nós escolhemos ali, né? O que você tem que fazer? Um ajuste. Você vai pegar esse 3,44, só o 3,44, tá? Você vai pegar o 3,44 e dividir por 100. Professor, sempre é esse o ajuste? Sempre. Então, ó, vou operar a fórmula de juros, beleza? Pega a porcentagem, o símbolo, esse símbolo aqui, ó, toda vez que já tiver com esse símbolo, significa que não foi feito o ajuste. Pega e faz o ajuste. O que é fazer o ajuste? Dividir por 100. Poxa, aqui você não precisaria nem de calculadora, concorda comigo? Nem de calculadora. O que você tem que fazer? Um deslocamento de vírgula, né? Dividido por 100, essa vírgula vai deslocar duas casas aqui, ó, vai passar para frente do 3 e ainda vai ter mais um zero. Então isso aqui, ó, vai ficar 0,0344. Vamos tirar isso aí, essa dúvida na calculadora. Olha só que legal. Olha só, 0,0, desculpa, né? É 3,44%, né? Dividido por 100. Olha lá, bonito, né? Beleza, então o que eu tenho que colocar ali, ó? 0, então eu vou trocar aqui, ó. Não vou deixar aquilo que eu tinha colocado. M igual a 5.400, beleza. 1, né? 1 mais, aí sim, 0,0344. Lembra que no final aqui nós vamos tentar um jeito mais fácil. 0,0344 vezes T, né? Tem meu tempo, vezes T. Beleza, tá. Fecha parênteses. Agora, vamos lá, vamos efetuar essas multiplicações. 5.400 vezes 1, agora é o famoso chuveirinho, tá? É o famoso chuveirinho. 5.400 vezes 1, poxa, 5.400, beleza? Mais 0,34T, então você vai fazer 5.400 vezes 0,0344T. Vamos fazer essa multiplicação aqui, ó. 5.000. Professor, eu tenho que fazer isso na hora da prova? Tem, né? Tem que fazer. Não tem jeito. Vezes 0, esse aqui é o tipo de questão que toma muito tempo. Porque você sabe fazer,
né? Você entende, ela não é uma questão complexa de se entender, mas você fica lá, perdendo, gastando um tempão nela. 185, tá certo isso? Vamos só conferir. Tá certo. 185,76. 185,76 T. Lembrando que é T aqui, 185,76 T. Beleza, montante é igual 5.400, né? Aliás, espera aí. Agora a gente começa a fazer uma brincadeira aqui, ó. Beleza, qual é o meu montante? Tá aqui, ó. Olha lá o meu montante, ó. 6.886,08. Então, olha só. Então, aqui no lugar do montante agora, eu vou colocar 6.000, né? Ponto 886,08 igual a 5.400 mais 185,76, né? Vezes T, obviamente. O que eu vou fazer? Eu vou passar esse 5.400 para o lado desse 6.886,08, porque é uma equação do primeiro grau. Hein? Vamos lá. Então vai ficar 6.000. Eu nem vou colocar esse ponto dele ali, tá? 6.886,08 menos, por que veio menos? Ele estava positivo ali, ó, bonitinho, ele estava positivo aqui, ó. Menos 5.400, tá? Mais 185,76 T. Deixa eu só arrumar isso aqui. Beleza, olha lá, pronto. Vamos continuar resolvendo a nossa equação. Vamos continuar resolvendo. 6.886 menos 5.400. Calculadora neles. Ai, ai. 6.886,08 menos 5.400. Olha lá, deu 1.486,08. Então, 1.486,08. É isso? Vamos ver? É isso, né? 1.486,08. Igual o 185,76 T. Ele continua lá. Agora, o que eu vou fazer? Esse 185 está multiplicando com o T. Ele vai passar para o lado do 1486 dividindo. Então, o que eu vou ter aqui? 1486,08 dividido por 185,76 igual a T. Então, vamos fazer essa divisão. Vou pegar aqui e dividir por 185,76. Deu 8. Beleza? Deu 8. Deu 8. Nosso gabarito 8. Minha filha está me chamando, então eu vou pausar aqui e vou dar sequência depois aqui no outro pedaço do vídeo. Muito bem. Aqui eu tive que fazer uma pausa para eu resolver aqui uma situação com a minha filha. Bom, aqui no primeiro vídeo, eu fiz uma resolução utilizando as fórmulas, que é o que você vai encontrar. E se você procurar resoluções para esse tipo de questão, é isso que você vai encontrar. Só que você viu que ela é complexa, demorou um pouco porque eu estou sem a caneta, sem a minha mesa digitalizadora, estou fazendo no mouse aqui, né, para atender um pedido. O que acontece aqui? Mas você poderia pensar um pouco mais simples aqui, beleza? Você poderia pensar um pouco mais simples. Como assim? Vamos lá. Primeiro ponto que eu acho que nós teríamos que fazer aqui, esse é o tipo de questão que você resolve só com regra de 3, tá? Aqui está o pulo do gato. Como resolve questão de juros simples só com regra de 3? Já vou te explicar. Olha só. Vamos lá. Primeira coisa, eu preciso saber quanto que foi de juros. Concorda comigo? Quanto foi de juros? E aí, como que eu faço essa descoberta? Como que eu faço? Quanto foi de juro? Eu tinha algo que era 5.400 e passou a ser 6.886,08. Aqui eu acho que o examinador pesou a mão. Então você concorda comigo que se eu subtrair 6.886,08 menos os 5.400, eu chego em quanto? Eu chego no meus juros. Olha lá, vamos ver isso aí.
Vou pegar aqui 6.886,08. Tá. Menos 5.400. Olha lá, menos 5.400. 1.486,08. 1.486,08. Número familiar, né? Eu vou até pegar essas informações aqui. Vou dar um Ctrl Z. Vou voltar nossas informações aqui. Vamos voltar um pouquinho. Acho que deu, né? A gente já chegava aqui. Vamos colocar isso aqui, ó. Só para que a gente possa fazer o comparativo, né? É importante a gente fazer esse comparativo. Olha lá, eu descobri que o juro é 1.486,08. Ó, a gente chega nesse mesmo valor aqui, né, em cima, né? Tá. Sabendo que esse foi meus juros, eu preciso saber quanto que esse 1.486 equivale em relação aos 5.400. 1.486 é quantos por cento de 5.400? Aí você faz uma regrinha de 3, poxa. 5.400 está para 100. Assim, 100 não, 1.000, né? Assim como 1.486, o examinador, viu? 0,08. Deixa eu aumentar aqui. 0,8 está para x%, que eu não sei. Multiplica em cruz. Multiplica em cruz, ó. Vamos lá. 5.400 vezes x. 5.400x, né? Igual 100 vezes 1.486,08. Aquele 0,8 vai saltar aqui para o lado do 1.486. 1.486, aí 0,8. Então vai mudar, vai ficar 148.608. X vai ser igual, né? O 1.400, aliás, 148.608. Vamos lá. Vou multiplicar aqui por 100, né, para você ver como que vai. Olha lá, 148.608 dividido por 5.400. Tá certo isso? 27,52. É igual a 27,52. Aqui agora, ó, tem uma maneira aqui, ó. Se ele varia, olha só, ele varia 20,64% ao semestre. Então, a cada 6 meses ele varia 20,64%. Para chegar nesse montante aqui de 6.886, eu preciso de 27,52%, porque é o meu juros aqui, ó, 1.486,08 corresponde a 27,52%. O que eu vou fazer? Aqui eu já posso eliminar a resposta. Não pode ser a letra A. Não pode ser 6 meses. Tá? Não pode ser 6 meses. Por quê? Com 6 meses eu só consigo 20% de variação. Tá? E eu preciso de 27. Então você concorda comigo que não pode ser assim. Então sobra a 7, a 8 e a 9. Claro que a 7 é um pouquinho mais. O 8 já tem uma distância e o 9 já tem uma distância. Mas eu já consigo eliminar a letra A. E minha chance, que era de 25%, acabou de subir para 33%. Mas enfim, vamos lá. Só que aqui não está difícil de nós encontrarmos a resposta. Porque eu sei que 20, ó, em 6 meses, não é a taxa ao semestre? 6 meses, quantos por cento? 20, por isso que eu falei que resolve só com regra de 3. 20,64. E aí, x meses vai ser... Eu posso fazer o contrário, né? Porque a gente tem uma fluência melhor assim. 20, opa, vamos lá. 20,64 corresponde a 6 meses. 27,52, eu ia colocar 64, corresponde a x. O que eu vou fazer? Multiplicar em cruz. O 20,64 vezes x, 20,64x igual a 27,52 vezes 6. Vamos lá, vamos fazer essa conta aqui, ó. Tá até aqui, ó, 27,52 vezes 6. 165,12. Então, 165,12. Tá, professor, de onde saiu esses resultados? Olha lá, multiplicação em cruz, ó. Peguei aqui 20,64 vezes x, deu esse valor aqui, ó. Peguei 6 vezes 27, deu 165,12. Então, o que eu vou fazer? 165,12 dividido por 20
1,64, que dá igual a 8. Então, de toda forma, a gente chega no gabarito 8, certo? Um abraço aí pro aluno que me mandou essa questão. É uma questão muito legal. Só que assim, o que eu faço de consideração final aí? Você tem que tomar cuidado, porque é uma questão que envolve... Aqui eu fiz na calculadora. Claro, demorei, porque eu tenho que estar digitando e tal. Mas você demoraria por quê? Pelos números com vírgulas, né? Mas eu acho que o caminho da regra de 3 aqui salvaria. Mas é importante você conhecer o mecanismo, né, da fórmula dos juros. Feito?